Um amigo pediu-me para reparar aqui esta ferramenta que eu entretanto coloquei aqui dentro, no torno entre dois bocados de cantoneira de alumínio, para não fazer marcas na ferramenta. Entretanto vou pôr aqui um pouco de lixa para poder clarear um pouco a imagem e ver-se um pouco melhor o que se passa aqui. Ora bem, esta ferramenta tinha aqui um problema nesta zona. Tinha cá um pino, portanto, que se chama exatamente, ora bem, já me esqueci do nome dele. Portanto, pino de mola, chama-se isto um pino de mola. Tenho aqui o novo. O pino de mola que lá estava, já estava javardado, já estava todo roto. E era, aliás, um pouco mais fino do que este. Entretanto, o orifício também estava um bocado estragado, eu alarguei-o ligeiramente para receber um pino de 2,5. Portanto, isto é um pino que tem quase 3 mm, mas depois de colocado no sítio vai ficar com aproximadamente 2,5. Portanto, que é a largura do furo que lá está agora. Portanto, depois de retirar, aliás, para retirar o pino que lá estava, portanto o pino era idêntico a este, eu não tinha nada que conseguisse, digamos, empurrar o pino. Fui ali à procura de uma caixa de umas coisas que estão mais ou menos para ir para o lixo e descobri lá uma chave de parafusos, idêntica a esta outra, portanto esta aqui ainda está inteira e esta está em bom estado, embora tenha um bocadinho de ferrugem, mas encontrei lá, portanto, uma chave desta chave estava partida aqui na ponta. Portanto, estava partida aqui na ponta. O que é que eu fiz? Portanto, eu fui à esmerilhei a ponta para deixar direita, removi aqui esta secção, que é idêntica a esta, portanto, removi isto para poder martelar ali. E agora posso usar uma nova ferramenta, um punção. Pude usar este punção para martelando aqui conseguir retirar o troço que lá estava dentro. Portanto, o troço ficou limpo. Eu limpei isto tudo, passei com um bocado de WD-40, soprei e depois tratei com um pouco de álcool isopropílico desengordurar isto o mais possível. Portanto, neste momento isto está pronto para, enfim, recolocar a coisa. Entretanto, enfim, por ter trabalhado um bocado com um bocado de folga, enfim, já meio estragado, acontece que isto ganhou esta folga aqui, tem um bocado de folga. Isto aqui parece ser uma rosca moída, mas eu duvido que isto não seja de propósito. Eu suponho que o fabricante fez a rosca e nesta zona arrasou ligeiramente para conseguir entrar aqui neste manípulo, para conseguir entrar mais ou menos à pressão. Suponho eu, não tenho bem a certeza, porque isto é alumínio ou antimónio ou qualquer coisa parecida. Isto é uma liga relativamente macia e eu não acredito que tenha sido esta liga a arrasar a rosca. A rosca está arrasada e está toda por igual, portanto eu duvido que isto não tenha saído assim de fábrica. De qualquer forma, é bem provável que com o trabalhar a folga tenha aumentado aqui dentro e agora isto tem uma folga um bocado grande à partida. Portanto, eu quando puser ali o pino vai entrar bem, é suposto entrar bem e tal, apertado como convém, mas é suposto entrar. Vamos ver se entra ou não. De qualquer forma, mesmo com ele no local, isto vai ter um bocado de folga que não irá ajudar muito a que isto se aguente bastante tempo. A minha ideia nesta altura, eu suponho que fui buscar esta ideia a algo que vi em algum sítio, mas não me lembro onde. A ideia agora aqui é a seguinte: eu vou pegar num bocado de betume de pedra, vou pegar numa lata de betume de pedra, que é composta por, enfim, portanto, uma base e um secador, portanto, tem cá dentro, portanto, ele tem aqui dentro, portanto, o betume propriamente dito, e isto é uma substância química que misturada faz com que ele seque. Normalmente eu faço essa operação aqui nesta tampa, que aliás existe para este efeito. Portanto, eu agora vou limpar a tampa, o resto que cá ficou de uma última utilização. Vou fazer um pouco de mistura e vou colocar aqui à volta um pouco de betume de pedra para tentar com ele resolver o problema da folga. Ele depois irá secar ou irá endurecer e com um pouco de sorte ele endurecerá em condições para permitir que esta folga fique colmatada. De qualquer forma, eu pude perceber ao início, ou durante esta operação, pude perceber que o furo, digamos, não é bem simétrico, ou seja, ele não é a mesma coisa colocar isto assim ou assim. Portanto, eu tratei de marcar aqui a vermelho e já agora do outro lado a azul,
digamos, o furo que acerta um com o outro, ou o furo que encaixa bem, ou o furo que está no enfiamento do outro que está no veio. Portanto, para que, enfim, no momento em que puser o betume, não se dê o caso de eu estar a colocar isto ao contrário e depois ter dificuldades em colocar o perno. Bem, portanto, a ideia agora é a seguinte. Portanto, eu vou puxar isto tudo para este lado, portanto, para trás, de forma a que o veio fique na sua posição mais para fora possível. Vou colocar aqui um pouco de betume, isto já está desengordurado, e a ideia a seguir é colocar esta peça lá dentro, rodando a peça para este lado, de forma que este vermelho dê com aquele, ok? Portanto, porque rodar para este lado? Porque para este lado a peça já não anda à volta, portanto não me convém nada que a peça ande à volta, convém-me que ela fique quieta, e uma forma simples de fazer com que ela fique sossegada é exatamente desatarrachá-la ao máximo e deixá-la encostada, é o que eu vou fazer. Depois disso feito, eu vou colocar o perno. O perno é bastante maior do que a necessidade, ele tem talvez mais 1 cm do que o necessário, depois no fim eu corto o que sobrar. De qualquer forma, eu aqui na ponta do perno, eu afiei esta ponta. A ideia ao afiar esta ponta é facilitar o processo de entrada do perno, digamos, lá dentro da peça. Enfim, vamos ver se isto dá bom resultado e se isto funciona e depois logo se vê. Ok. Está aberta. Aqui está o betume de pedra. E agora com uma pequenina espátula, que vai ser provavelmente uma régua ou qualquer coisa, vou misturar os dois. Vou misturar um bocadinho de cada, misturar com o secador, com o secante, que é esta papa que aqui está dentro, que só levou a rei avermelhada. Aqui temos as duas partes da mistura. Agora vamos misturar o melhor possível. Eu suponho que tenha um pouco de endurecedor a mais, porque ele é difícil de dosear. Isto é um bocado a olhómetro. Ora, isto 2 minutos de mistura deve ser suficiente. Vou agora proceder à colocação do betume no parafuso. Portanto, ele vai entrar assim. Eu vou com jeitinho. Ora, com jeitinho, vou começar aqui nesta zona a cobrir um pouco. Ok, deve ser suficiente. Eu vou agora colocar só um pouquinho aqui dentro, mais no fundo. Ok. E vou agora então puxá-lo todo para fora, portanto é vermelho com vermelho, é assim. E agora vou tentar atarrachar devagarinho para ver se ele não espanta muito o betume de pedra, se ele fica o mais possível lá dentro. Ok. Ora, aí está ele a entrar. Ok. Ora, este é vermelho com azul, é do outro lado. Portanto, ele vai ficar aqui assim nesta zona. Para me certificar que ele agora fica alinhado, vou colocar o tal pino que usei para expulsar o troço anterior e vou procurar. Cá está ele. Portanto, vou deixá-lo a meio da folga. Vou deixá-lo assim. E vou retirá-lo e vou deixá-lo secar. Para saber quando é que ele está seco. Quando ele está seco sem mexer aqui, eu tenho a embalagem. Portanto, tenho aqui ao lado a embalagem. E posso, de vez em quando, vou ouvir aqui e ver se ele já está seco. Quando ele começar a ficar bastante duro, ou quando ele já estiver duro, eu então vou-lhe aplicar o troço. Passaram, entretanto, uns 2 minutos, dificilmente mais do que isso, e ele já começou a endurecer. Portanto, eu já me removi com o formão aqui o betume aqui da tampa da lata, e ele já começou a endurecer. Portanto, ele neste momento já está um pouco elástico, digamos assim. Portanto, dizem aqui algures tempo de utilização 3 a 5 minutos.
significa que temos mais ou menos 3 a 5 minutos para colocar isto antes dele começar a endurecer. Eu tenho a impressão que isto foi 3 minutos e não mais. Aquilo que aconteceu neste caso. Bom, vamos ver o que acontece. De qualquer forma, isto é o que eu estou a usar. Aqui um código qualquer, não sei se tem utilidade. Passou um par de horas mais ou menos. Isto encontra-se seco, ou pelo menos muito duro. E entretanto eu coloquei a broca de 2,5, portanto numa bucha, e manualmente tratei de remover o resto de betume de pedra que havia aqui no furo por onde vai passar aqui o troço, o pino. Portanto isto foi fácil, foi só algumas voltas até conseguir limpar, portanto até limpar a pedra que aqui estava dentro. Agora vou tentar colocar o troço. Vou começar por dar umas pancadinhas com o martelo, não sei bem. Talvez não sei. Vou experimentar ainda aqui um grampo. Isto é capaz de não dar muito jeito, não dá muito jeito. Vou experimentar umas pancadinhas com o martelo e ver o que é que acontece. Parece-me que ele está a entrar. Vou tentar agora outra coisa, que é vou tentar meter o pino com o próprio torno. Ele parece estar bem apontado. Estou com medo de dar muita pancada com o martelo. Não sei o que é que pode acontecer. Vamos tentar portanto remover deste lado o alumínio e vamos ver o que acontece. Agora ele está a entrar. E parece-me que está a entrar alinhado. Vamos ver. Ora bem, ele já aqui está deste lado. Portanto, entrou alinhado. Agora, talvez colocá-lo assim. E dar-lhe umas pancadinhas, ver se ele entra mais um pouco para depois cortar o excesso. Ele assim parece não entrar bem. Vou arranjar aqui uma anilha alta. Pode ser, por exemplo... Ora bem, pode ser uma porca. Portanto, vou voltar a pôr o alumínio deste lado. E vou colocar daqui uma porca, de forma a que o pino possa sair sem bater no próprio torno. Agora vamos ver se eu consigo colocar isto sem que isto caia tudo. Muito bem. Ora, aí está. Ele aí está. Portanto, atravessou de um lado ao outro, sem dificuldade maior. O betume está com bom aspecto, não parece ter lascado nem nada. Agora vou apenas cortar o que está a mais. Portanto, vou cortar talvez com uma turquês, com um corta-arame, não sei bem. Não sei bem porque isto parece que é um bocado duro. Eu não sei se posso meter... tenho aqui um corta-arame que talvez dê. Este corta-arame é um corta-arame que não tem marca.
mas que eu comprei há mais de 20 anos, talvez 25 anos em Oeiras. Comprei um bocado na dúvida porque os corta-arames naquela época abriam bocas com muita facilidade. E eu aproximei-me lá de um vendedor e perguntei-lhe se tinha algum corta-arame que não fosse excessivamente caro e de confiança. E ele disse-me que este era garantido e de facto foi. Ele já tem muitos anos, já trabalhei muito com ele e não tem nem uma boca. Portanto, não tem marca, mas que é bom é. Ele dizia-me na altura que isto era o chamado corta-arame para aço de piano. Bom, vou ver se consigo que ele se aguente aqui a cortar o excesso deste pino e depois então irei ali ao esmeril desgastar o excesso. Muito bem. Ele já tem ali uma marca. Vou fazer aqui outra marca. Talvez não consiga cortá-lo, mas pelo menos... Ora bem, isto só se deve fazer com óculos, atenção, porque senão isto pode sair à velocidade da luz e atingir alguém numa vista. Portanto, vamos ver se eu consigo agora. Talvez com este outro alicate, que é também muito antigo. Este é Belzer. Não sei, saiu numa rifa qualquer, mas alguém já o tinha partido. Ora bem, vamos ver se... É difícil. Bom, eu se calhar vou desgastá-lo simplesmente Vou desgastá-lo na esmeril. Não demora muito, ele também é fininho. Vou desgastá-lo na esmeril com algum cuidado para não aquecer muito. Pois bem, passado na esmeril isto ficou bom. A esmeril desgastou rapidamente o troço. E portanto está feito. Está com um bom aspecto, não abana rigorosamente nada. Ok.